para os pais em casa, como que os pais eles podem observar melhor seus filhos para tentar, né, talvez direcionar o filho que ele tem para um determinado especialista. Daí é um outro ponto que eu vou trazer para vocês também, né, Amanda? Isso, inclusive, foi uma dúvida que eu tive também, né? Porque, por exemplo, se eu sou uma mãe, eu desconfio que o meu filho, né, possa aí ter autismo. Então, o que é que eu poderia fazer, né, para ter certeza? Ou aonde eu poderia levar ele para conseguir aí um diagnóstico preciso em relação a isso? Tem algumas características, né, que o autismo ele se apresenta. Uma delas é o contato visual, que é muito comum, a falta de contato visual, na verdade, para crianças pequenas, né? O autismo ele costuma se apresentar até os 3 anos de idade. E aí, se a gente perceber com um olhar atento, a gente vai conseguir identificar. Mas muitas vezes, pessoas vivem a vida inteira sem nem saber que tem autismo. E são taxadas de tímidas, ela não gosta muito de socializar, prefere ficar na dela, não sei o quê. E aí, contato visual, a questão do isolamento social, prefere ficar sozinha do que com outras crianças, a questão do enfileirar coisinhas no brincar, o brincar não funcional, na verdade, rodar ali as rodinhas e girar as coisas, assim, por exemplo, pega o celular e começa a girar, coisas que não deveriam girar, estão girando ali, né? A questão do retrocesso também. Às vezes a criança se desenvolve normalmente, tem um desenvolvimento típico, normal, até determinada idade, e depois ela começa a retroceder. Então, assim, crianças têm um desenvolvimento normal até 1 ano de idade, 1 ano e meio, e falou, e chamou papai, chamou mamãe, brincava com a irmã, não sei o quê, e depois parou de falar. Aí preferia se isolar, já não gostava mais de brincar tanto com a irmã. Então, assim, são sinais de alerta que são acesos, né, e que nos ajudam a observar e procurar ajuda nesses casos. E aí uma ajuda profissional, né, que é uma equipe multidisciplinar que faz esse diagnóstico, é o que deve ser procurado. E as sensibilidades também. Existe a criança que é hipersensível e tem a hipossensível. Isso também tem que ser levado em consideração no observar. Porque o diagnóstico do autismo, ele é totalmente clínico. Ele é de observação. Não existe um exame que seja feito para dizer, teu filho tem autismo. Não existe. Tá até no aqui, cérebro, não. Não tem tomografia. É uma dúvida que constantemente os pais me perguntam, às vezes até no Instagram mesmo, eu abro aquelas caixinhas, porque quando leva ao neuro, o neuro geralmente faz uma bateria de exames. Aliás, eles solicitam uma bateria de exames. Eletro, né, encefalograma, como é que chama aquele... tomografia. Mas aí o que é que eu explico aos pais? Ele pede esses exames para descartar outras questões, não para confirmar autismo. Por isso que quando você vai primeiro para o neuro, ele lhe devolve para a equipe multidisciplinar, diz, mãezinha, leva lá para uma equipe multidisciplinar avaliar ele em torno de 3 meses, 4 meses, sei lá, depende da criança, e depois você volta e a gente valida ou não esse diagnóstico. A questão da sensibilidade que eu falei, as crianças, quando elas estão se desenvolvendo, né? É muito incomum que as crianças se incomodem com palmas, até gostam, né? Quando estão começando a se desenvolver, bate palminhas e tal. Então, o que é que foi outro alerta para mim? Minha filha tinha pânico de bater palmas. Aniversários para ela era um inferno. E meu Deus do céu, eu fazia cada festão e ela não aproveitava nada. E aí eu ficava frustrada, eu chorava. Eu dizia, meu Deus do céu, eu fiz a festa só pros outros. Porque a menina não brincou, não pula-pula, não fez nada, ela não fazia nada. Quando todo mundo ia embora, aí ela queria. Quando a gente já tava desmontando, ela queria. Então, ela fazia assim, ó. E se desregulava completamente. Essa é a criança hipersensível. Mas tem a criança hipossensível, que é aquela criança que não sente nada. Cai, se machuca, nem percebe que arranhou, que cortou, que... Isso também é um alerta. Entende? Então, além da questão, porque a gente ouve muito falar que sinais de autismo é socialização, fala, mas são sinais sutis que só a gente vai ver no dia a dia. Por isso que é importante quando chega no consultório, olha, doutor, eu vejo isso, eu percebo isso. E a gente precisa ser validada. É uma coisa que é muito triste, alguns profissionais, porque infelizmente em todas as áreas tem profissionais e profissionais. Infelizmente em todas as áreas. Inclusive na saúde. E aí eu passei por alguns neuros que até desdenhava do que eu falava.
e obviamente eu nunca mais voltava lá. Mas são sinais sutis. Quando é um autismo, nível 1 de suporte, nível 2, porque quando é nível 3, é tão claro que às vezes você não precisa nem... Faz porque é praxe, né? Mas é muito claro. Quando é um nível 3, é muito claro, né? É uma criança muito estereotipada, com muito comprometimento. Mas quando é nível 1, nível 2, ainda fica ali... E quando é menina é que camufla mesmo.